Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 22 de novembro de 2023. E acabam de sair do forno duas pesquisas de opinião avaliando a situação do governo Lula, uma delas perante a opinião pública em geral, outra perante o mercado financeiro, e ambas trazem números ruins para Lula e seu governo. Já já eu apresento os dados e a minha análise, me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam pelo Pix do canal. O canal Dextra é um canal independente e a independência desse canal somente é possível pelo apoio que vocês me dão, assistindo ou compartilhando os vídeos, contribuindo via Pix mensal ou optando pela contribuição via cartão de crédito, clicando aí no botãozinho Seja Membro na página do canal no site do YouTube. O mês de novembro está avançando, as doações desse mês estão abaixo da média dos meses anteriores. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal antes do final do mês, eu agradeço. Muito bem, meus amigos. A primeira pesquisa, cujos dados eu vou apresentar para vocês aqui, é do Instituto Atlas Intel. Curiosamente, é um instituto que acertou, ou pelo menos chegou mais próximo do resultado verdadeiro das eleições presidenciais argentinas, tanto no primeiro como no segundo turno. E é o primeiro desses grandes institutos de pesquisa brasileiros a apresentar a avaliação negativa do governo Lula, superando a avaliação positiva. Vejam aí os números. A avaliação negativa do governo é de 45,1%, a avaliação positiva de 42,7%. E um detalhe, normalmente os institutos de pesquisa costumam fazer essa pergunta de avaliação do governo com duas perguntas diferentes. Uma delas é uma pergunta binária, aprova ou reprova. A outra é a pergunta que avalia ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. São perguntas diferentes que oferecem respostas diferentes. A pergunta binária empurra o entrevistado a se posicionar mais claramente contra ou a favor do governo do ponto de vista da avaliação. Pois bem, esta pergunta, cujos dados eu acabei de botar aí na tela, é a pergunta de segundo tipo. É aquela que pergunta se o eleitor avalia o governo como ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. E normalmente é comum a gente ver uma grande quantidade de entrevistados se posicionar na coluna do regular. Então, quando as avaliações de bom e ótimo superam as de ruim e péssimo, dá-se uma avaliação mais negativa do que positiva e a gente testa depois, empurrando o eleitor para a prova ou reprova para ter uma visão mais precisa. Pois bem, observem aí, vou pedir para botar de novo o gráfico na tela, e o número de pessoas que avaliam o governo como regular é apenas de 10,7%. Ou seja, há, digamos assim, uma polarização das avaliações bom e ótimo, ruim e péssimo, com vantagem para ruim e péssimo. A pergunta, embora não tenha uma estrutura binária que ofereça apenas duas opções, são 5 opções de resposta, praticamente agrupou os entrevistados no bom e ótimo e no ruim e péssimo, com vantagem para o ruim e péssimo. É um detalhe interessante, mas importante de se chamar atenção, porque é incomum que isto aconteça. A outra resposta interessante que essa pesquisa nos traz, informação importante, é com relação aos motivos da avaliação negativa deste governo. E vejam aí no gráfico, criminalidade e drogas é definitivamente o ponto fraco do governo, apresentando 60,8% de pessoas que dizem que este é um dos principais problemas do país hoje. E o segundo assunto, com 50,2% das menções, é corrupção. Vejam só, segurança pública e corrupção, que nos 4 anos do presidente Bolsonaro caíram no quesito das preocupações da opinião pública brasileira, hoje voltaram a liderar as preocupações do povo brasileiro. E isto sugere que a situação do governo vai piorar. Esse dado sobre a percepção de corrupção, ultrapassando a marca dos 50%, é muito emblemático, é muito significativo. Isto significa que a volta das manchetes sobre corrupção no governo está chamando a atenção das pessoas. Segurança pública, criminalidade, drogas e corrupção são, portanto, os motivos principais da avaliação negativa do governo, seguidos da questão da pobreza, do desemprego, da desigualdade. Vejam só,
um tópico sobre segurança, um tópico sobre corrupção, um tópico sobre a questão da economia. Lembrando que os números da economia ainda são relativamente bons. Há uma perspectiva ainda de crescimento do PIB, de redução da inflação que está aparecendo nos números. No entanto, o mercado financeiro já começa a projetar redução do crescimento do PIB e aumento da inflação. E falando em mercado financeiro, vamos para a segunda pesquisa, que é do Instituto Quest, patrocinada pela Genial Investimentos. É uma pesquisa que avalia a percepção do governo junto a operadores de mercado, uma amostra menor, mas composta de gente que acompanha a economia brasileira no detalhe. Vamos aos números. A avaliação negativa do governo Lula perante os operadores do mercado subiu de 47% para 52%, um salto de 5 pontos percentuais, portanto. A avaliação regular caiu de 41% para 39%, e vejam só, a avaliação positiva caiu de 12% para 9%. A mim surpreende que ainda tenha 9% dos operadores de mercado que avalia positivamente a política econômica deste governo, mas a manchete do jornal Estado de São Paulo, vejam aí, é de que apenas 9% dos operadores do mercado financeiro avaliam positivamente o governo Lula. E vejam que a queda do índice de regular e a queda do índice positivo, em comparação ao aumento do índice negativo, mostra que a avaliação negativa está se deslocando tendencialmente para pior. Mais informações interessantes sobre essa pesquisa. Perguntados sobre a qualidade da equipe econômica atual, vejam só, 80% dos operadores de mercado dizem que a equipe de Haddad é pior do que a equipe do ministro Paulo Guedes. Para nós que estamos aqui no canal Dextra, nos parece meio óbvio, mas é importante porque é um indicador de operadores de mercado, de profissionais de mercado financeiro que, portanto, acompanham no detalhe a atuação da equipe econômica do governo. E, finalmente, outro dado interessante, o Instituto Quest perguntou a quem eles atribuíam a situação econômica do país. Como eu disse, inflação neste momento está caindo e PIB crescendo, embora esses números estejam se alterando, porque está acabando o efeito positivo da herança bendita do ministro Paulo Guedes. Os operadores de mercado da ordem de 67% dizem que esses índices positivos atuais de crescimento do PIB e de decrescimento da inflação devem-se à equipe econômica anterior e não à política econômica em voga atualmente no governo do PT. As duas pesquisas são importantes. Observa-se claramente que o mercado avalia o governo mais negativamente do que a opinião pública em geral. No entanto, é preciso observar que, em ambas as pesquisas, o que se observa é uma tendência de piora. Quando é que nós caracterizamos uma tendência? Quando há uma sequência de pesquisas mostrando resultados gradativamente negativos. Isto significa que a tendência, o viés, como dizem esses caras do mercado, é negativo para o governo. Pela primeira vez, um instituto de pesquisa grande, que é o caso do Atlas Intel, mostra avaliação negativa superior à positiva. Eu ainda considero que a avaliação positiva nessas pesquisas está muito alta, muito mais alta do que eu acho que é, mas nós não estamos olhando aqui para os números, estamos olhando para o comportamento, para a percepção da opinião pública. E esta percepção, tanto junto ao povo brasileiro como em relação ao operador de mercado, é crescentemente negativa, o que significa que, com o avançar do tempo, tenderá a ficar mais negativa ainda. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 14h.
E lembre-se, o visto está terminando, o mês de novembro está avançando, as doações desse mês estão abaixo da média dos meses anteriores. Se você puder pingar o seu Pix mensal ou se tornar membro do canal, optando pela contribuição via cartão de crédito, eu agradeço. Você também ajuda a se compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.